Após décadas dedicadas ao exame minucioso de manuscritos antigos e às escavações que revelam as camadas mais profundas da Mesopotâmia, a compreensão sobre a linhagem de Cão exige um olhar que transcenda o senso comum e se firme na autoridade documental. A narrativa bíblica, especificamente no capítulo 10 de Gênesis, não apresenta apenas uma genealogia árida, mas o mapeamento geopolítico de civilizações que moldariam o curso da humanidade. Cão, cujo nome carrega significados relacionados ao calor ou à natureza arrojada, surge após o dilúvio como o patriarca de povos que demonstraram uma capacidade técnica e organizativa sem precedentes na antiguidade. A análise textual rigorosa indica que sua descendência não foi marcada por uma inferioridade intrínseca, mas por uma vocação para a fundação de impérios e a exploração de novas fronteiras geográficas. Ao observarmos a dispersão ocorrida nas planícies de Sinear, notamos que os filhos de Cão, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã, estabeleceram os pilares das maiores potências do mundo antigo, desde os vales férteis do Nilo até as extensões enigmáticas da Núbia e além. Esta autoridade histórica nos permite afirmar que a trajetória desses descendentes é uma crônica de inovação, resistência e uma complexidade cultural que desafia as interpretações simplistas e frequentemente errôneas que foram impostas ao texto sagrado ao longo dos séculos. A investigação do íntimo do coração desses primeiros patriarcas pós-diluvianos revela uma tensão espiritual e cultural que definiria o caráter das nações camíticas. No registro sagrado, o episódio envolvendo a nudez de Noé e a subsequente maldição proferida sobre Canaã é frequentemente mal compreendido por aqueles que buscam justificativas para preconceitos anacrônicos. Um detalhe crucial no texto bíblico revela que a sentença não recaiu sobre Cão ou sobre toda a sua descendência, mas especificamente sobre o ramo cananeu, por razões que a arqueologia e a teologia explicam como uma antecipação das práticas degradantes que habitariam aquela terra séculos depois. É fundamental compreender que a identidade dos povos africanos e das grandes civilizações da antiguidade ligadas a Cuxi e Mizraim permaneceu sob a égide da promessa divina de expansão e domínio técnico. Cuxi, o primogênito, gerou Nimrod, o primeiro a ser poderoso na terra e um caçador vigoroso diante do Senhor, conforme descrito no capítulo 10 de Gênesis. Este poder não era meramente físico, mas uma demonstração da sofisticação administrativa necessária para erguer cidades como Babel, Ereque e Acade. O cenário mudou drasticamente quando essas populações migraram para o sul e o leste, levando consigo o conhecimento da metalurgia, da arquitetura monumental e de sistemas de irrigação que transformariam desertos em oásis de civilização, estabelecendo um legado que a história moderna ainda luta para catalogar em sua totalidade e grandeza. O estudo das evidências materiais deixadas pelos descendentes de Cão nas regiões da África demonstra uma continuidade cultural que une a tradição oral aos registros escritos de pedras milenares. Ao contrário da visão limitada que confina a história bíblica a um pequeno território geográfico, a expansão camítica alcançou o coração do continente africano, onde o reino de Cush floresceu com uma distinção que rivalizava com o Egito. A narrativa se desenrola através dos séculos, mostrando que a linhagem de Mizraim deu origem ao Império Egípcio, uma teocracia de tamanha magnitude que sua influência permeia as escrituras desde Abraão até a fuga da Sagrada Família. A descrição detalhada do contexto emocional e político desse período nos mostra que os descendentes de Cão eram os guardiões de segredos astronômicos e matemáticos que o mundo ainda não compreendia plenamente.
A fluidez da história bíblica nos conduz organicamente do estabelecimento dessas bases em Gênesis para a integração desses povos no plano redentivo, como vemos na figura da rainha de Sabá ou no eunuco etíope no Novo Testamento. Cada descoberta arqueológica reforça a soberania de uma linhagem que, longe de ser marginalizada, foi central para o desenvolvimento da escrita, da ética social primitiva e da preservação de registros que conectam a humanidade ao seu passado pré-histórico. O que ocorria no íntimo do coração desses governantes e artífices era o desejo de permanência, uma busca pela eternidade que se materializou em pirâmides, obeliscos e em uma cultura de reverência ao sagrado que ecoaria por milênios. A transição das planícies da Mesopotâmia para as margens do Alto Nilo marcou o nascimento de uma das potências mais resilientes e sofisticadas da história bíblica, o reino de Cuxi. Conforme registrado no capítulo 10 de Gênesis, Cuxi foi o filho mais velho de Cão, e sua descendência estabeleceu-se nas terras ao sul do Egito, em uma região conhecida hoje como o atual Sudão. A análise profunda do texto bíblico e das inscrições em hieróglifos revela que os cuxitas não eram apenas vizinhos dos egípcios, mas frequentemente seus soberanos e mentores em artes militares e comerciais. A autoridade deste povo era tão evidente que os profetas bíblicos, como Isaías no capítulo 18, descreviam-nos como uma nação de homens altos e de pele bronzeada. Um povo temido de perto e de longe, cujas terras são cortadas por rios. Este detalhe geográfico e físico não é meramente descritivo. Ele reflete o respeito e o temor que os descendentes de Cão impunham no cenário internacional da época. A grandeza documental desta civilização manifestou-se na construção de centenas de pirâmides em Meroé e Napata, estruturas que, embora menores que as de Gizé, demonstram uma técnica de construção refinada e uma organização social complexa que permitiu a Cuxi dominar o comércio de ouro, marfim e ferro, tornando-se a forja do mundo antigo no coração da África. O que ocorria no íntimo do coração da realeza cuxita era uma profunda devoção que frequentemente se entrelaçava com os eventos da história de Israel. Um detalhe crucial no texto revela que, em momentos de crise para os reis de Judá, era para o sul, para a força de Cuxi, que os olhares se voltavam em busca de alianças militares. Tiraka, rei de Cuxi e faraó da 25ª dinastia, é mencionado no segundo livro de Reis, capítulo 19, como aquele que saiu para guerrear contra Senaqueribe, rei da Assíria. Esta intervenção cuxita foi um elemento decisivo na providência divina para aliviar a pressão sobre Jerusalém. A descrição detalhada dos fatos nos mostra que os descendentes de Cão possuíam uma cavalaria e uma infantaria de elite, cujas táticas de arco e flecha eram lendárias em todo o crescente fértil. O contexto emocional dessas batalhas era de uma luta pela soberania e pela preservação de culturas que compartilhavam raízes comuns na história pós-diluviana. A narrativa documental se dissolve na observação de que a influência de Cuxi não era apenas bélica. As rainhas-mães, conhecidas como as Candaces, exerciam um poder político e religioso que desafiava as estruturas patriarcais de outras nações, demonstrando uma evolução social que o registro bíblico reconhece ao mencionar a autoridade da rainha dos etíopes em Atos, capítulo 8. A riqueza informativa sobre a Núbia antiga nos permite compreender que o legado de Cuxi foi o pilar da identidade africana na Bíblia, servindo como uma ponte entre o conhecimento arcaico e a revelação progressiva. A análise do texto sagrado nos livros proféticos frequentemente usa a Etiópia, o termo grego para a terra de Cuxi, como um símbolo das nações mais distantes que um dia se curvariam diante do Criador. No Salmo 68, verso 31,
há uma promessa de que a Etiópia estenderá prontamente as mãos para Deus, uma indicação de que a descendência de Cão, apesar das turbulências históricas, manteve uma sensibilidade espiritual latente. A fluidez cronológica nos leva a perceber que os cuxitas preservaram tradições que remontavam aos tempos de Noé, integrando-as a uma cultura urbana vibrante, que produzia joias finas e cerâmicas de paredes finas, que são hoje tesouros arqueológicos. A longevidade deste reino, que durou mais de 1000 anos, é um testemunho da robustez biológica e cultural dos filhos de Cão. Eles não apenas sobreviveram ao isolamento geográfico do Saara e das cataratas do Nilo, mas criaram um sistema de escrita próprio, o Meroítico, que ainda hoje desafia a decifração completa, mantendo guardados os segredos de um povo que viu impérios nascerem e caírem enquanto permaneciam como sentinelas da história no continente africano. A genealogia de Cão alcança um ápice de sofisticação e influência através de Mizraim, o segundo filho cujos descendentes deram nome à terra que conhecemos como Egito. Nas Escrituras, o termo hebraico Mizraim é usado consistentemente para designar tanto o patriarca quanto a nação, refletindo uma simbiose entre o homem e a terra que ele colonizou. A autoridade documental do Egito é onipresente na Bíblia, servindo como cenário para os dramas mais formativos do povo hebreu, desde a ascensão de José até o êxodo monumental liderado por Moisés. No entanto, para entender a profundidade desta linhagem camítica, é preciso observar além do conflito e reconhecer que Mizraim estabeleceu a base da ciência, da medicina e da jurisprudência do mundo antigo. O registro no capítulo 10 de Gênesis lista os grupos que derivaram de Mizraim, como os luditas, anamitas e casluhitas, dos quais descendem os filisteus, mostrando que a árvore familiar de Cão ramificou-se em culturas distintas, mas igualmente vigorosas. A construção de uma sociedade baseada nos ciclos do Nilo exigiu o que ocorria no íntimo do coração desses homens: uma capacidade de planejamento a longo prazo e uma compreensão profunda da engenharia hidráulica, elementos que fizeram do Egito o celeiro do mundo e o refúgio seguro para os patriarcas em tempos de fome. Um detalhe crucial no texto revela que a relação entre os descendentes de Mizraim e os descendentes de Sem não foi apenas de opressão, mas de uma profunda troca cultural e educacional. Moisés, conforme registrado no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Esta sabedoria, herdada da linhagem de Cão, incluía conhecimentos de arquitetura que permitiram a construção de cidades-tesouros como Pitom e Ramessés. A descrição detalhada do contexto emocional dessa época revela um Egito que era o centro intelectual do planeta, onde as escolas de mistérios e as bibliotecas de templos guardavam o saber acumulado desde os tempos de Noé. A fluidez da narrativa nos mostra que, embora o Êxodo marque uma separação teológica, a influência egípcia na literatura sapiencial, como nos Provérbios, demonstra que a herança de Mizraim foi um canal através do qual conceitos de justiça e ordem social, a Ma'at, foram preservados e comunicados. A narrativa documental não se encerra no Mar Vermelho. Ela prossegue com as interações constantes entre os reis de Judá e os faraós, evidenciando que a linhagem de Cão possuía uma estrutura estatal tão sólida que serviu de modelo para a organização de muitos outros povos vizinhos. A análise histórica da descendência de Mizraim nos conduz à compreensão de que o Egito bíblico era uma tapeçaria de povos camíticos que dominavam a arte da escrita e da imortalização da memória. As inscrições em pedra, que os egípcios chamavam de palavras de Deus,
são um testemunho da busca por transcendência que caracterizava a descendência de Cão. No capítulo 19 de Isaías, encontramos uma profecia surpreendente que coloca o Egito em pé de igualdade com Israel e a Assíria no plano divino final, chamando o Egito de meu povo. Esta declaração de autoridade divina rompe com qualquer noção de maldição permanente sobre a linhagem de Cão e revela um destino de reconciliação e glória. A soberania técnica de Mizraim manifesta em suas pirâmides que ainda hoje desafiam a gravidade e o tempo, é o reflexo de uma mente que compreendia a ordem cósmica. O legado desses descendentes de Cão, na África do Norte, foi a criação de um sistema de governo e religião tão pervasivo que moldou a filosofia grega e, por extensão, o pensamento ocidental. A jornada de Mizraim é a crônica de como a inteligência e a organização podem erguer um império que, embora tenha enfrentado o julgamento divino por sua soberba, deixou um substrato cultural sem o qual a narrativa bíblica perderia muito de sua riqueza contextual e simbólica. A linhagem de Cão expandiu sua influência para as regiões ocidentais do Vale do Nilo através de Put, o terceiro filho cujo nome, em fontes epigráficas e no texto bíblico, é frequentemente associado à Líbia e às regiões da Cirenaica. A autoridade documental sobre este patriarca é consolidada por sua menção em profetas como Ezequiel e Naum, que descrevem Put como um aliado indispensável e uma força militar de prontidão, famosa por seus escudeiros e sua bravura em combate. O cenário mudou drasticamente à medida que os descendentes de Put se estabeleceram nas vastas extensões que hoje compreendem o Maghreb, adaptando-se a climas áridos e desenvolvendo rotas comerciais transarianas que conectavam o Mediterrâneo ao interior profundo da África. O que ocorria no íntimo do coração desses pioneiros era a resiliência camítica, uma capacidade de florescer em ambientes desafiadores através da domesticação de animais e do controle de oásis estratégicos. A análise profunda do texto sagrado nos mostra que Put não era uma nota de rodapé na história, mas uma peça fundamental no equilíbrio de poder do mundo antigo, atuando como o braço forte que sustentava a defesa de grandes impérios contra invasões externas, preservando a autonomia das tribos berberes e norte-africanas por gerações. Um detalhe crucial no texto revela que a força de Put era tamanha que o profeta Naum, ao descrever a queda de Nínive e compará-la a Noamon, cita explicitamente que Put e os líbios eram o auxílio daquela grande cidade egípcia. Esta interdependência entre os filhos de Cão demonstra uma estrutura de clãs e nações que mantinham uma unidade cultural e defensiva baseada em sua ancestralidade comum. A descrição detalhada do contexto emocional e geopolítico nos revela que os descendentes de Put eram mestres na arte da guerra de movimento, utilizando carros de guerra e táticas de infantaria leve que desafiavam as legiões de impérios posteriores. A fluidez da narrativa documental nos conduz à percepção de que Put estabeleceu a fronteira de influência camítica que mais tarde interagiria diretamente com o mundo púnico e romano, servindo como o guardião das rotas de pedras preciosas e especiarias. Ao observarmos as pinturas rupestres e os registros arqueológicos da região, vemos a materialização de uma cultura que valorizava a liberdade e a soberania, características que permeiam a identidade dos povos do deserto que até hoje carregam os traços genéticos e culturais dessa linhagem patriarcal mencionada nas Escrituras. A investigação histórica sobre Put nos leva a compreender que sua contribuição para a civilização africana foi a de um integrador geográfico, unindo o litoral fértil ao mistério do Saara.
A autoridade técnica desse povo manifestou-se na gestão de recursos hídricos subterrâneos e na criação de uma rede de comunicações que permitia a circulação de informações e bens por milhares de quilômetros. No registro bíblico, a presença de Put é um lembrete constante de que a Mesa das Nações, em Gênesis 10, é um documento de inclusão total, onde cada filho de Cão recebeu uma porção da terra para governar e desenvolver. A narrativa se dissolve na observação de que a descendência de Put, embora menos documentada em monumentos colossais como os de Mizraim, deixou sua marca na resistência cultural e na preservação de dialetos e costumes que resistiram a séculos de colonização posterior. O legado de Put é a crônica da adaptabilidade humana sob a égide da providência divina, mostrando que a linhagem de Cão possuiu a capacidade única de transformar vastidões geográficas em lares prósperos, mantendo viva a chama de uma ancestralidade que reconhecia sua origem no renascimento da humanidade após o dilúvio. A figura de Nimrod, neto de Cão e filho de Cuxi, representa o surgimento da autoridade centralizada e da urbanização em larga escala na história bíblica. Conforme registrado no capítulo 10 de Gênesis, Nimrod foi o primeiro a ser poderoso na terra, uma declaração de autoridade que indica uma ruptura com o modelo tribal anterior em favor de uma estrutura monárquica e imperial. Este descendente de Cão não foi apenas um caçador vigoroso diante do Senhor, mas um estrategista que compreendeu que a força da humanidade residia na união de esforços e na construção de cidades fortificadas. A análise documental nos mostra que o seu reino teve início em Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear, estabelecendo o primeiro grande império da história humana. O que ocorria no íntimo do coração de Nimrod era uma ambição sem precedentes, um desejo de organizar a sociedade sob uma governança única que pudesse desafiar as adversidades do mundo pós-diluviano. A descrição detalhada do contexto revela que sua influência não se limitou à Mesopotâmia, mas expandiu-se para a Assíria, onde ele edificou Nínive e outras cidades proeminentes, fundando as bases do que viria a ser o berço da civilização urbana e do direito administrativo. Um detalhe crucial no texto revela que a expressão vigoroso caçador diante do Senhor pode ser interpretada tanto como um reconhecimento de sua excelência técnica, quanto como uma indicação de seu posicionamento confrontador em relação à ordem divina estabelecida. A narrativa documental afasta-se de julgamentos simplistas para focar no impacto histórico. Nimrod foi o arquiteto da primeira rede global de cidades, promovendo uma revolução na engenharia e na logística militar. Sob seu comando, a linhagem de Cão demonstrou uma superioridade organizativa que permitiu a construção de zigurates, as imensas torres-templos que buscavam tocar o céu, simbolizando a aspiração humana pela transcendência e pelo reconhecimento eterno. A fluidez da história nos mostra que Nimrod personificou o potencial criativo e transformador dos camitas, que não se contentavam com a subsistência, mas buscavam o domínio sobre a natureza e o espaço. O cenário mudou drasticamente quando a dispersão de Babel ocorreu, mas a semente do modelo imperial plantada por Nimrod germinaria em todos os outros ramos da descendência de Cão, influenciando a formação de estados no Egito, na Etiópia e nas regiões mais remotas da África e do Oriente Médio. A análise profunda da vida de Nimrod permite-nos ver a transição do homem como parte da natureza para o homem como arquiteto da história. A autoridade deste líder camítico estabeleceu padrões de realeza, cerimonial e administração que seriam copiados por milênios. No registro sagrado, a menção de que de sua terra saiu ele para a Assíria ilustra a natureza expansiva e colonizadora dos descendentes de Cão,
que foram os primeiros a atravessar fronteiras e estabelecer colônias em territórios distantes. A narrativa documental não trata Nimrod como um mito, mas como uma realidade geopolítica documentada por vestígios arqueológicos de grandes obras públicas e sistemas de defesa. O legado de Nimrod é a crônica da inteligência estratégica aplicada à construção social, mostrando que a linhagem de Cão foi a pioneira na arte de governar multidões e na criação de símbolos de poder que ainda hoje capturam a imaginação da humanidade. A grandeza deste descendente de Cuxi reflete a vitalidade de uma estirpe que, desde o início, buscou marcar a terra com a sua presença, deixando um rastro de cidades e instituições que formam a espinha dorsal da história da civilização. A dispersão das nações em Babel não significou o fim da influência camítica, mas sim o início de uma diáspora que levaria os descendentes de Cão a colonizar as regiões mais férteis e estratégicas do mundo antigo. A autoridade documental deste processo encontra-se na precisão geográfica de Gênesis 10, que descreve os limites das terras habitadas pelos filhos de Canaã e seus irmãos, estendendo-se desde Sidom até Gaza e prosseguindo para o interior. No entanto, é na migração para o sul, em direção ao coração do continente africano e às costas do Mar Vermelho, que a linhagem de Cão demonstrou sua maior capacidade de adaptação e fundação cultural. Cuxi e seus descendentes, como Sebá e Avilá, estabeleceram rotas que conectavam as ricas fontes de ouro e incenso às metrópoles emergentes do norte. O que ocorria no íntimo do coração desses migrantes era uma busca por novas fronteiras onde pudessem replicar a grandeza urbana aprendida em Sinear, mas agora em harmonia com as paisagens diversificadas da África Oriental. A descrição detalhada do contexto nos mostra que essas cidades-estado não eram meros postos comerciais, mas centros de saber onde a metalurgia e a astronomia eram praticadas com um rigor que as tornaria lendárias entre os povos semitas e jafetitas. Um detalhe crucial no texto revela que a descendência de Cão foi a responsável pela fundação das primeiras rotas de navegação no Mar Vermelho, transformando-o em uma via expressa para o intercâmbio de ideias e tecnologias. A narrativa documental dissolve-se na observação de que a cultura camítica era intrinsecamente cosmopolita. Eles foram os primeiros a criar redes que ligavam diferentes ecossistemas, da floresta tropical ao deserto. A fluidez da história nos conduz à compreensão de que a formação dessas cidades-estado foi o que permitiu a sobrevivência e o florescimento de conhecimentos ancestrais que poderiam ter se perdido na dispersão de Babel. Ao longo dos rios e costas, os filhos de Cão ergueram estruturas de governo que priorizavam a gestão coletiva de recursos naturais. Como vemos na sofisticada engenharia de represas e canais que começou a surgir na Etiópia e no Sudão antigos. O cenário mudou drasticamente quando essas comunidades isoladas começaram a se fundir em reinos mais amplos, mas a base sempre foi a cidade-estado independente e vigorosa, um modelo de autonomia que definiria a resistência africana contra incursões externas por milênios. A investigação profunda sobre a expansão camítica revela que eles foram os verdadeiros cartógrafos da antiguidade, nomeando terras e definindo fronteiras que permanecem relevantes até hoje. A autoridade técnica manifesta na escolha de locais estratégicos para a fundação de cidades, demonstra uma compreensão superior da topografia e do potencial agrícola. No registro bíblico, a lista de descendentes de Cuxi, como Sabtá e Sabtecá, refere-se a regiões que se tornaram sinônimos de riqueza e sabedoria. A narrativa documental sublinha que a grandeza destas fundações residia na sua capacidade de integrar a fé em um Criador com as necessidades práticas de uma sociedade em crescimento.
A descrição detalhada dos fatos nos leva a reconhecer que, enquanto outras linhagens ainda buscavam se estabilizar, os descendentes de Cão já haviam estabelecido sistemas de escrita e códigos de conduta mercantil que facilitavam o comércio entre nações distantes. O legado desta fase de expansão é a crônica de um povo que viu no horizonte não um limite, mas um convite para a construção, deixando um mapa de civilização que cobre o continente africano com os nomes e as glórias de seus ancestrais bíblicos. A linhagem de Cão, através dos descendentes de Cuxi, estabeleceu um dos centros de sabedoria e riqueza mais enigmáticos da antiguidade, o reino de Sabá. Conforme registrado no capítulo 10 de Gênesis, Sabá e Avilá são listados como ramos da árvore de Cuxi, situando sua influência nas regiões que conectam o chifre da África ao sul da Península Arábica. A autoridade documental sobre esta civilização é elevada ao seu ápice no primeiro livro de Reis, capítulo 10, quando a rainha de Sabá visita o rei Salomão. Esta narrativa não é apenas um encontro diplomático, mas a colisão de duas potências intelectuais da época. Um detalhe crucial no texto revela que a rainha veio para testar Salomão com perguntas difíceis, demonstrando que a descendência de Cão possuía uma tradição de busca pela verdade e pela filosofia que rivalizava com a sabedoria israelita. O que ocorria no íntimo do coração dessa governante era o reconhecimento de que a verdadeira grandeza de uma nação não residia apenas no ouro de Ofir ou nas especiarias raras, mas no entendimento das leis divinas que regem o universo e a justiça social. A descrição detalhada do contexto comercial de Sabá nos revela que os descendentes de Cão foram os mestres das rotas marítimas e terrestres que transportavam o incenso, a mirra e as pedras preciosas do interior da África para o resto do mundo conhecido. A fluidez da história nos mostra que este controle econômico era sustentado por uma infraestrutura avançada, como a famosa represa de Maribe, uma maravilha da engenharia camítica que permitiu a irrigação de vastas áreas, transformando regiões áridas em jardins florescentes. O cenário mudou drasticamente quando essas rotas foram integradas ao comércio global. Mas a identidade de Sabá permaneceu ancorada em sua ancestralidade bíblica. A narrativa documental dissolve-se na observação de que a riqueza de Sabá era tal que o próprio Salomão ficou maravilhado, não apenas com os presentes recebidos, mas com a ordem e a etiqueta da corte da rainha, refletindo a sofisticação administrativa que Nimrod, seu antecessor, havia iniciado séculos antes na Mesopotâmia. A análise profunda da influência de Sabá permite-nos compreender que a descendência de Cão serviu como guardiã de segredos botânicos e medicinais através do comércio de resinas sagradas. No registro sagrado, as especiarias de Sabá eram componentes essenciais para o culto no tabernáculo e no templo, vinculando a produção camítica à adoração do Altíssimo. Esta interdependência revela que a linhagem de Cão não estava isolada do plano espiritual de Deus, mas contribuía com os elementos mais preciosos da terra para a liturgia sagrada. A soberania técnica na extração e processamento dessas substâncias demonstra um conhecimento químico e ambiental superior. O legado de Sabá é a crônica de uma civilização que soube unir a prosperidade material a uma busca incessante pelo conhecimento, provando que os filhos de Cush foram os arquitetos de uma rede de intercâmbio cultural que permitiu que as lições de sabedoria de Israel chegassem aos confins da África, mantendo viva a conexão entre a revelação e a razão. A trajetória de Canaã, o filho mais novo de Cão, ocupa um espaço central e complexo na narrativa bíblica, representando a face da linhagem camítica que interagiu mais diretamente com os descendentes de Sem. De acordo com o capítulo 10 de Gênesis, os limites dos cananeus se estendiam de Sidom
até Gaza, englobando uma diversidade de povos como jebuseus, amorreus e girgazeus. A autoridade documental sobre este território revela que os cananeus foram os responsáveis pelo desenvolvimento de cidades-estado fortificadas e de um sistema de escrita alfabética que revolucionaria a comunicação humana. No entanto, o que ocorria no íntimo do coração dessa civilização era uma inclinação para práticas culticas que o texto sagrado descreve como abomináveis, o que gerou a tensão teológica e territorial que permeia os livros de Josué e Juízes. É fundamental compreender que a resistência cananeia não era apenas militar, mas cultural. Eles possuíam uma agricultura avançada e uma arquitetura urbana que os hebreus, recém-saídos do deserto, ainda não dominavam plenamente. Um detalhe crucial no texto revela que a maldição proferida por Noé sobre Canaã, mencionada no capítulo 9 de Gênesis, foi uma antecipação profética das escolhas morais que esse ramo da descendência de Cão faria. A descrição detalhada do contexto nos mostra que os cananeus eram mestres na metalurgia do ferro e na construção de carros de guerra, ferramentas que usaram para manter sua soberania por séculos. A fluidez da história bíblica nos conduz organicamente para a compreensão de que, apesar do conflito, houve momentos de integração profunda, como o papel de Melquisedeque, rei de Salém, que era um sacerdote do Deus Altíssimo e possivelmente de origem camítica ou dominante sobre aquele território. O cenário mudou drasticamente com a conquista israelita, mas a herança técnica de Canaã, especialmente na Fenícia e no comércio marítimo, continuou a moldar o Mediterrâneo através de cidades como Tiro e Sidom, demonstrando a indestrutível vitalidade da estirpe de Cão mesmo sob o julgamento divino. A investigação histórica sobre Canaã revela que sua queda não se deveu a uma inferioridade racial, conceito inexistente no contexto bíblico, mas a uma crise de valores espirituais. A autoridade técnica desse povo manifestou-se na construção de portos e na exploração de rotas marítimas que alcançaram as colônias do norte da África, como Cartago, estendendo a influência camítica por todo o mundo antigo. No registro sagrado, a persistência de grupos cananeus entre os israelitas serviu como um constante lembrete da força de suas tradições e da sofisticação de sua cultura. A narrativa documental sublinha que a linhagem de Canaã deixou um legado de comércio e navegação que conectou o Oriente Médio à Europa e à África profunda. O destino de Canaã é a crônica de como a grandeza material, quando desassociada da retidão ética, enfrenta o declínio, mas ainda assim deixa marcas permanentes na estrutura da civilização, desde a organização das cidades até a base do alfabeto que utilizamos até os dias de hoje. Após a fragmentação ocorrida na Torre de Babel e os conflitos territoriais no Levante, a maior parte da descendência de Cão moveu-se com determinação para o sul, consolidando a identidade dos povos que habitariam as vastidões da África subsaariana. A autoridade documental para este movimento é encontrada na correlação entre as listas genealógicas de Gênesis e as evidências linguísticas e arqueológicas das migrações bantas e nilóticas. Os filhos de Cuxi e Puti não se limitaram às margens do Nilo ou ao litoral mediterrâneo. Eles penetraram no interior, estabelecendo o que ocorreria no íntimo do coração dessas tribos. Um profundo respeito pela ancestralidade e uma conexão sagrada com a terra. A descrição detalhada do contexto nos revela que esses migrantes levaram consigo o conhecimento da fundição do ferro e da agricultura intensiva, transformando as savanas e florestas em centros de produção e vida social. A narrativa documental não vê a África como um continente isolado, mas como o grande repositório da força vital da linhagem de Cão,
preservando tradições que remontam diretamente ao período patriarcal. Um detalhe crucial no texto revela que a influência camítica se estendeu até as regiões mais remotas, onde o cultivo de cereais e a criação de gado tornaram-se a base de novos impérios que a arqueologia moderna está apenas começando a redescobrir. A fluidez da história nos mostra que a dispersão não foi um ato de fuga, mas de domínio territorial planejado. Ao observarmos a estrutura social de muitos povos africanos, vemos o reflexo da organização urbana de Nimrod e da administração de Mizraim, adaptadas a novos ambientes. O cenário mudou drasticamente à medida que essas populações se isolaram pelas barreiras naturais do continente, mas o substrato cultural camítico permaneceu intacto, manifestando-se em ritos de passagem, estruturas de governo monárquico e uma cosmovisão que não separa o natural do sobrenatural. A soberania técnica na adaptação a climas tropicais demonstra a resiliência biológica e a inteligência prática, que são marcas registradas dos descendentes de Cão desde o início da história bíblica. A análise profunda da identidade dos povos do Sul revela que a linhagem de Cão foi a principal responsável pela diversidade étnica e cultural que caracteriza a África. No registro bíblico, a presença de personagens como Zera, o etíope, que liderou um exército de 1 milhão de homens contra o rei Asa de Judá, conforme registrado no segundo livro de Crônicas, capítulo 14, atesta a magnitude das populações que floresceram no sul. A narrativa documental dissolve-se na observação de que esses descendentes mantiveram uma autoridade bélica e política que desafiava as potências do norte por gerações. O legado da dispersão camítica é a crônica de um povo que soube manter sua essência em meio à mudança, criando civilizações que, embora muitas vezes ignoradas pela historiografia eurocêntrica, possuíam uma riqueza moral e organizacional que ecoa as instruções dadas a Noé no Monte Ararat. A jornada dos descendentes de Cão para o sul é, em última análise, o testemunho da expansão da dignidade humana por todo o globo, preenchendo o continente africano com a herança de reis, guerreiros e sábios, mencionados nas páginas mais antigas da Escritura. O desenvolvimento tecnológico da humanidade deve um débito impagável à linhagem de Cão, cujos descendentes foram os pioneiros na transição para a Idade do Ferro no continente africano e no Oriente Médio. A autoridade documental sobre este tema é consolidada pela figura de Nimrod, o neto de Cão que estabeleceu a primeira infraestrutura urbana complexa. O que ocorria no íntimo do coração desses artesãos era uma compreensão profunda das propriedades dos elementos, permitindo-lhes forjar ferramentas que transformaram a agricultura e a defesa militar. Conforme registrado no capítulo 10 de Gênesis, a capacidade de fundar cidades como Babel e Nínive exigia não apenas força física, mas uma sofisticação na queima de tijolos e no uso do betume, técnicas dominadas pela estirpe camítica muito antes de outras linhagens alcançarem tal nível de engenharia. Um detalhe crucial no texto revela que o vigor de Nimrod estava intrinsecamente ligado à sua capacidade de dominar os recursos naturais, estabelecendo um padrão de soberania técnica que seria o selo de todos os povos de descendência de Cão, desde os metalúrgicos de Cush até os arquitetos de Mizraim. A descrição detalhada dos fatos nos mostra que, enquanto o mundo antigo ainda tateava o uso do bronze, os descendentes de Cão na África Central e Oriental já dominavam fornos de alta temperatura capazes de produzir aço de qualidade superior. A fluidez da história nos conduz organicamente à percepção de que essa expertise não era isolada, mas uma característica inerente à descendência de Cush, que fez do ferro a espinha dorsal de seu império.
O cenário mudou drasticamente quando essas tecnologias foram exportadas através das rotas comerciais de Sabá, influenciando o armamento e a construção em todo o Levante. A narrativa documental sublinha que a grandeza material dessas civilizações não era fruto do acaso, mas de uma aplicação rigorosa do conhecimento empírico herdado dos segredos da construção pré-diluviana preservados por Cão. Esta revelação gradual de sua superioridade técnica desafia a visão de que os povos africanos foram meros espectadores da história, posicionando-os como os verdadeiros ferreiros da civilização primitiva, cujas inovações permitiram a expansão das fronteiras humanas para além das planícies férteis da Mesopotâmia. Ao analisarmos a autoridade técnica manifesta nas pirâmides de Gizé ou nos obeliscos de Aksum, vemos a assinatura da linhagem de Cão na pedra e no metal. A investigação profunda revela que a precisão matemática exigida para tais obras era uma extensão do que ocorria no íntimo do coração dos escribas e engenheiros egípcios e cuxitas. No registro sagrado, a menção à sabedoria do Egito como um parâmetro de excelência serve como uma declaração de autoridade sobre o legado intelectual desta linhagem. A narrativa se dissolve na observação de que a tecnologia camítica possuía uma finalidade transcendente, buscando unir o poder temporal à eternidade espiritual. O legado de Cão no campo das artes práticas é a crônica de um povo que entendeu a matéria como um instrumento de glória. Através da metalurgia e da arquitetura monumental, os descendentes de Cão não apenas construíram abrigos, mas ergueram monumentos que ainda hoje servem como ganchos narrativos que mantêm os estudiosos intrigados sobre os limites do potencial humano na antiguidade. A participação da linhagem de Cão na história da salvação é marcada por uma presença constante e vital, desconstruindo a ideia de que essa estirpe foi deixada à margem do favor divino. A autoridade documental deste fato manifesta-se em momentos críticos, como o acolhimento de Abraão e, posteriormente, de toda a família de Jacó pelo Egito de Misraim. O que ocorria no íntimo do coração dos faraós ao abrirem as portas para os hebreus era uma providência que permitiu o crescimento e a preservação do povo da promessa em tempos de escassez extrema. Um detalhe crucial no texto revela que foi uma mulher da linhagem de Cuxi, com quem Moisés se casou, conforme o capítulo 12 de Números, que se tornou o centro de um dos maiores ensinamentos bíblicos sobre a igualdade de todos perante o Senhor. Esta união, embora contestada por Miriam e Arão, foi defendida pela própria autoridade divina, reafirmando que a descendência de Cão possuía plena dignidade e propósito no mosaico das nações bíblicas. A descrição detalhada do contexto emocional nos leva a um dos pontos mais altos da narrativa documental: a presença camítica no nascimento e na expansão do cristianismo. A fluidez da história nos mostra que, quando Herodes buscou a vida do menino Jesus, foi no Egito, o coração da terra de Misraim, que a Sagrada Família encontrou refúgio seguro, cumprindo a profecia que dizia: "Do Egito chamei o meu filho." O cenário mudou drasticamente com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, onde a presença de líbios e egípcios é explicitamente mencionada em Atos, capítulo 2, demonstrando que a revelação gradual de Deus alcançou os filhos de Put e Misraim simultaneamente aos demais. A narrativa se dissolve na observação de que o primeiro gentio a ser batizado e levado a compreender o sacrifício de Cristo foi um oficial da rainha dos etíopes, um descendente direto de Cuxi, que levou a mensagem de redenção para o interior da África. A análise profunda da inclusão camítica no texto sagrado revela que a soberania de Deus não conhece fronteiras genealógicas.
A autoridade deste ensinamento é reforçada pela promessa bíblica de que o Senhor enviará uma bênção dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, unindo as linhagens de Cão e Sem em um único propósito. No registro de Atos, a conversão do eunuco etíope não foi um evento isolado, mas o cumprimento de um dilema resolvido pela graça. A integração definitiva das nações africanas no corpo da Igreja. A narrativa documental sublinha que os descendentes de Cão foram os primeiros guardiões da fé cristã no Sul, estabelecendo igrejas que preservaram manuscritos e tradições milenares. O legado espiritual de Cão é a crônica de um povo que, tendo construído impérios terrestres, foi chamado a participar de um reino eterno, provando que a história bíblica é uma história de reencontro e restauração de todas as famílias da terra, sem exceção. A estrutura social dos descendentes de Cão, especialmente no reino de Cuxi e na Etiópia, revelou uma autoridade e um respeito pela figura feminina que era único no mundo antigo. A autoridade documental deste aspecto é personificada nas Candaces, as rainhas guerreiras e administradoras que governaram a Núbia com uma soberania inquestionável. O que ocorria no íntimo do coração dessas mulheres era uma coragem temperada por uma sabedoria estratégica, permitindo que elas mantivessem a autonomia de seus territórios contra a expansão de impérios como o de Roma e o da Pérsia. A descrição detalhada do contexto revela que a rainha de Sabá, mencionada anteriormente, foi o protótipo dessa liderança camítica, estabelecendo uma comparação surpreendente com as estruturas de poder mais rígidas de outras culturas contemporâneas. Um detalhe crucial no texto bíblico em Atos 8 refere-se a Candace, rainha dos etíopes, título que denota uma dinastia de mulheres poderosas que eram as guardiãs do tesouro e da tradição de seu povo. A fluidez da história nos conduz à compreensão de que o papel dessas rainhas não era meramente simbólico, mas uma função de autoridade técnica e política que assegurava a estabilidade do reino. O cenário mudou drasticamente ao longo dos séculos, mas a memória dessas líderes permaneceu como um pilar de resistência cultural para os descendentes de Cão. A narrativa documental observa que, enquanto muitas civilizações relegavam a mulher ao anonimato, a linhagem camítica na África celebrava a inteligência e a força feminina como uma manifestação da bênção divina. Esta característica é um dos maiores ensinamentos que surgem da descrição detalhada dos costumes da época, mostrando que a linhagem de Cão possuía uma visão de sociedade que valorizava a competência e o direito de governar independentemente do gênero. A soberania dessas rainhas era tamanha que elas eram vistas como as representantes vivas da ordem cósmica na Terra, ligando o governo humano à vontade superior. A investigação histórica sobre o legado das rainhas camíticas revela que elas foram as responsáveis pela preservação da identidade de seus povos em tempos de transição religiosa e política. No registro sagrado, a interação entre essas líderes e o povo de Deus é sempre marcada por um profundo respeito mútuo e uma troca de sabedoria. A autoridade técnica de suas administrações manifestava-se na gestão de exércitos poderosos e na manutenção de sistemas de comércio complexos que sustentavam a economia regional. A narrativa se dissolve na percepção de que a força da linhagem de Cão residia, em grande parte, na resiliência de suas mulheres, que foram as verdadeiras arquitetas da continuidade familiar e cultural. O legado das Candaces e de outras rainhas da linhagem de Cush é a crônica de uma autoridade que desafiou o tempo e os preconceitos, deixando um exemplo de liderança que continua a inspirar e a instruir sobre a grandeza e a complexidade da descendência camítica no plano da história universal. A conclusão da trajetória da linhagem de Cão
exige um olhar que transcenda as sombras das interpretações históricas distorcidas e se firme na autoridade documental das promessas divinas. O que ocorria no íntimo do coração dos patriarcas camíticos, ao atravessarem milênios de migrações e fundações de impérios, era a preservação de uma identidade que a Bíblia nunca deixou de reconhecer como central para a experiência humana. A descrição detalhada do contexto profético revela que a linhagem de Cão não termina em dispersão, mas em uma convergência gloriosa para o centro do propósito do Criador. Como vimos na revelação gradual ao longo desta narrativa, a força de Cush, a majestade de Misraim e a resiliência de Put não foram dons concedidos em vão. Um detalhe crucial no texto profético de Sofonias, capítulo 3, verso 10, afirma que, desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, a saber, a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Esta declaração de autoridade estabelece que o destino final dos descendentes de Cão é a restauração espiritual plena, onde a herança africana é celebrada como uma oferta preciosa diante do trono de Deus, encerrando o ciclo iniciado nas planícies de Sinear, com um retorno triunfal à comunhão sagrada. A fluidez da história documental nos conduz à percepção de que a chamada maldição de Cão foi um erro exegético e histórico, utilizado para fins de opressão, sem qualquer base na verdade bíblica original que restringia a sentença a Canaã por atos específicos de sua conduta. O cenário mudou drasticamente à medida que a arqueologia e a teologia moderna limparam as lentes do preconceito, revelando que os filhos de Cão foram os pilares da civilização, os guardiões da sabedoria egípcia e os primeiros convertidos gentios no Novo Testamento. O dilema histórico de um povo que construiu as bases da humanidade, mas foi marginalizado pela narrativa ocidental, encontra sua resolução na promessa de que todas as nações fluirão para a justiça divina. A soberania técnica dos descendentes de Cush, manifesta em suas cidades e tecnologias, é agora compreendida como o reflexo de um propósito maior: ser o braço forte que sustenta a história e a fé nos momentos de maior provação para a humanidade. A investigação profunda sobre o legado de Cão se dissolve na observação de que a grandeza documental deste povo reside na sua capacidade de renascer e influenciar o mundo através da fé, da arte e da liderança. No registro sagrado, a visão do Apocalipse apresenta uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, uma descrição que obrigatoriamente inclui os milhões de descendentes de Cão que preservaram a fé cristã nas montanhas da Etiópia e nas savanas do sul por séculos. A narrativa não se encerra com um ponto final, mas sim como uma continuidade eterna, onde a identidade camítica é honrada por sua contribuição à tapeçaria da vida. O destino dos descendentes de Cão é a crônica de uma redenção da memória, onde os reis e rainhas da África sentam-se à mesa das nações, não como servos, mas como arquitetos da glória divina, cumprindo a palavra que garante que os últimos serão os primeiros e que a justiça de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. A verdade oculta por séculos agora brilha sob a luz das Escrituras, revelando que cada nação carrega a assinatura do Criador. Se esta jornada pela linhagem de Cão fortaleceu sua fé, inscreva-se para preservar conosco este legado de sabedoria. Compartilhe esta mensagem com aqueles que valorizam a profundidade da palavra e deixe seu comentário abaixo. Qual desses ensinamentos você levará no coração hoje? Sua interação garante que esta autoridade documental alcance mais famílias que buscam a verdade.